A partir de agora, programa A Sua Verdade. Notícias, entrevistas e debates. Programa A Sua Verdade com Santiago Vasconcelos e Roberto Solon. Programa A Sua Verdade. A Sua Verdade. São 11 horas e 35 minutos em Pedra Lavrada. Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2010, né? Essa semana atípica, uma semana que choveu em junho, né? Com muitas chuvas, né? Chega a ser diferente. E o programa A Sua Verdade de hoje recebe o ex-prefeito, por 2 vezes, o Manuel Rodrigues de Lima, o Manuel Júlio, né? As pessoas que quiserem participar do programa podem ligar para o 3375-4305, fazer a pergunta para a gente, que a gente repassa para o seu Manuel Júlio, né, desde que a pessoa se identifique. A gente agradece desde já ao seu Manuel Júlio pela presença aqui hoje nos estúdios da sua Rádio Boa Esperança FM. E o Santiago faz agora a sua pré-eleção, né, antes de a gente começar de fato a entrevista. Bom dia, Santiago. Bom dia, meu companheiro Roberto Solon, bom dia, ouvintes, bom dia principalmente ao nosso entrevistado do dia, o senhor Manuel Rodrigues de Lima, né, o popular Manuel Júlio. Realmente, né, essa semana foi bastante atípica devido às chuvas no mês de não costume de chuvas, né, chuvas finas geralmente. Mas é uma felicidade que São Pedro continue assim. Eu acho que ele começou a caducar e essa caduquice dele tá boa pra gente aqui. E continue assim. Bom dia, seu Manuel Júlio. Você pode dar seu bom dia à Pedra Lavrada, fique à vontade. Seja bem-vindo à Rádio Boa Esperança FM. De antemão, eu fiquei muito feliz pela iniciativa do Dr. João de Deus Barros para ter trazido essa rádio para Pedra Lavrada, porque além de ser um desenvolvimento, é um divertimento. O pessoal da zona rural, lá em casa, no estanque, pelo menos faz até raiva, porque tem 2 empregadas, ela liga de 5 horas da manhã até a noite. É uma coisa séria, mas é bom, é muito bom. E a Pedra Lavrada, eu graças a Deus, sou amigo de todos e só tenho a agradecer o que a Pedra Lavrada já fez por mim na minha vida enquanto eu fui político. O que eu tenho a agradecer a todos os amigos dessa terra que tanto eu amo. Agora são 11h38, né? A gente vai repetir, nós estamos entrevistando hoje o ex-prefeito da nossa cidade por 2 vezes, o Manuel Júlio, né? Quem quiser participar, fazer perguntas, não só ligado à política, mas também a qualquer assunto que acha que o entrevistado possa comentar. Seu Manuel Júlio, a gente vem entrevistando aqui várias pessoas de vários segmentos da sociedade, sabe? Não só político, mas também a gente já convidou secretário de Educação para falar de educação, de saúde para falar de saúde, a Violeta Solon para falar um pouco de Pedra Lavrada no passado. Me ajuda aí o Anaels Costa falando sobre o seu ofício. Todo mundo vem falar sobre o seu ofício, né? O Márcio veio falar sobre música e cultura como todo, além o Guri, vereador Guri. Então a gente pega todos os segmentos da sociedade para que essas pessoas exponham seus pensamentos, suas ideias, para que a gente divulgue bem o conhecimento dessa cidade. A gente agradece demais ao senhor. E o senhor, a gente tem 16 perguntas que o senhor responde rapidamente, mas desde já eu imagino que o senhor deve ter muitos causos, né, para contar, que é um conhecido contador de causos, né? E a gente vai abordar mais na frente esse lado do senhor. Então a gente vai fazer uma apresentação, né? A gente começa pedindo que o senhor diga o nome do senhor, né? O nome completo. Manuel Rodrigues de Lima. Profissão é a mais pobre do Brasil, do Nordeste, agricultor. Filho de? José Júlio Rodrigues de Lima. Filhos, eu sei que agora vai ser um... Sim. Não, filho tá certo, mas agora filhos, os filhos sim, são muitos, né? Só 10. De Dona Irene. Tem mais 4 para fazer 14, mas é porque os outros 4 eu podia aproveitar uma história que ela tem de dizer que filho de mulher da vida não tem pai. E eu digo a ela, minha filha, pai é o que cria, não sei. Na verdade tem um time, pai é o que cria. Tem um time de futebol e os reservas já, né? Um time desse, né? Casado com? Irene Souto Lima.
Em que é que Manuel Júlio acredita? Eu não tenho religião. Eu acredito no trabalho, na dignidade do homem. E o Manuel Júlio não acredita em? Eu não tenho religião. E não, não, eu acredito que tem um ser superior. Agora, eu não acredito em religião. Ok. Para mim, todas são iguais. Ok. Quais são os valores fundamentais de Manuel Júlio? Eu dizer... Fica até... Porque, segundo o Zé Américo, é muito ruim falar de si próprio. Eu tive uma coisa na minha vida que me dá prazer, que isso eu digo e não perdoo ninguém quando não tem a conduta que eu tive. Eu acho que a maior nobreza de uma criatura é ser um bom filho. E isso eu tenho certeza que fui. O que é feio para Manuel Júlio? O que é que o Manuel Júlio acha feio? Oi? Negócio feio. E o que é bonito? Negócio bonito. O que é que o Manuel Júlio já fez e não faria novamente? Vai começar a ser homem, que eu já fui e não sou mais. Essa entrevista promete. O grande sonho de Manuel Júlio é ver Pedra Lavrada governada por homens de bem. Qual é a grande frustração de Manuel Júlio? Foi não poder realizar por Pedra Lavrada o que eu pensava em realizar. E o que é que está errado? O que é que o senhor acha que está errado? Qualquer coisa. Rapaz, não me bota na política. Não, eu não estou nem falando. O que é que o senhor acha que está errado? As administrações hoje são tão diferentes que, se for analisar, parece que dá tudo errado, que não acerta nada. Eu vou contar um exemplo que o meu amigo está aí de frente. Quando eu fui candidato, quando eu me reunia com a possível equipe, porque a gente tinha certeza absoluta que se ganharia a campanha de 2004, e quando nós se reunia, para ver como era que se reorganizava as finanças do município para se trabalhar, para fazer um governo, uma administração que servisse de exemplo. Porque a prefeitura não tinha condição de acumular tanta despesa. E o que é certo é que passou-se a campanha e eu perdi a campanha, e o que assumiu não tomou nenhuma providência nesse sentido e ainda hoje continua. Eu acredito que é dificuldade, porque quando eles dizem, eu vejo os prefeitos lamentando, o que se vê pelo Brasil afora, lamentando a falta de dinheiro. Eu acho que não é falta de dinheiro, é mal aplicação nos dinheiro. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa, o que é que o senhor ia mudar? Se eu tivesse o poder de mudar, a reeleição acabaria. O câncer da nação. João Agripino disse que o câncer da Paraíba era o funcionário. E eu digo que o câncer da nação é a reeleição. Se Manuel Júlio nascesse de novo e pudesse escolher, Manuel Júlio seria? Nem eleitor. Seria o não eleitor. Foi a única coisa que passou pela minha vida que ainda hoje eu me arrependo. Como o nosso programa, o título dele é A Sua Verdade, geralmente costumamos perguntar a nossos entrevistados qual a sua verdade. Qual a minha verdade? Você me deixaram meio sem sentido na história. Eu não sei o que se fosse. Bom, a minha verdade tem mais de uma. Comercialmente falando, como eu disse anteriormente, que é respeito pelos negócios. Politicamente falando, deixei política.
E como pai de família, a minha verdade é uma: filho meu que fizer negócio feio não puxou a mim. Isso são as coisas que eu tenho como verdade da minha vida, como capricho na minha vida. Ok, realmente, né, essas perguntas parecem, à primeira vista, bobas, essas 16 perguntas estruturadas que temos, mas todas elas, lógico que não, mas tem, eu acho que 70% delas tem um cunho filosófico muito profundo, e não são, para quem está na situação de respondê-las, né, não, se quiser, não são perguntas fáceis, né, realmente, às vezes deixa o entrevistado meio num bico de sinuca, numa situação meio difícil, e até porque quando você não está preparado, né, Roberto, às vezes para certas perguntas. São 11 horas e 45 minutos. Hoje estamos entrevistando o Manuel Rodrigues de Lima, o Manuel Júlio, né? Quem quiser participar, fazer pergunta, né? Se identifica, a gente repassa a pergunta para o seu Manuel Júlio, claro, se a pergunta for pertinente. Bom, seu Manuel, uma pessoa como o senhor pode ser abordada a partir de vários aspectos, porque o senhor, eu conheço um pouco a sua história, né? O senhor já foi, a princípio, quero dizer, agricultor, depois garimpeiro, trabalhador alugado, migrante, como muitos e muitos irmãos nordestinos, né, para São Paulo, retornou à terra, passou a ser comerciante, passou a ser militante político, prefeito de Pedra Lavrada, ex-prefeito, hoje, não sei, aposentado, eu não sei bem. Bom, mas como já fizemos aqui anteriormente, o senhor tem essa vantagem de podermos enveredar por vários caminhos, né? E eu gostaria de fazer um resgate, como já fizemos aqui um pouco com a nossa Dona Violeta, né? Perguntar um pouco da Pedra Lavrada de ontem, do ontem bem antigo, por exemplo. Manuel Júlio, eu sei que nasceu na zona rural, mas como foi o contato de Manuel Júlio com a cidade? Eu vim para Pedra Lavrada no dia 24 de junho de 54. Já casado com Dona Irene, filha de Brasília, lavadeira de roupa. E ela se zanga muito, ela reclama, porque eu digo, quando eu trabalhava na Piaba, que eles moravam ali perto da igreja, que eu vinha por lá, e quando chegava, eles muito pobrezinho, como eu também, graças a Deus, e eu dizia: o que tem pra gente comer? Eu: não tem não. Eu digo: vou ali, compra uma rapadura. Aí comprava uma rapadura e a gente comia. E isso a gente muito criança, ela com 12 anos e eu com 14 anos. Depois eu viajei para o sul. Quando eu cheguei retornei do sul em 1952, Pedro, meu irmão, disse: quando eu sabe quem está morando em Pedro Paulo, que era outro sítio, fiz lá o sítio de papai. Disse a Dona Irene, é a Irene de Brasilina. Eu digo: eu vou lá visitar. Fui, e foi o amor de primeira vista, e nós se casamos, graças a Deus, ainda hoje. E eu vivo bem. Bom, então eu vim para aqui em 54. Fui trabalhar com o João Nemésio, ganhando R$7 hoje, porque era 7 cruzeiros por dia. O gerente era Antônio Guedes. Eu devo esse favor a Antônio Guedes muito grande. Trabalhando no sossego. Ganhava R$42 mil por semana. Mandava 20 para a mamãe e Guiomar. Eu fico emocionado quando me lembro. Foi por isso que eu disse a vocês que para mim o mau filho não tem virtude. Eu mandava 20 mil reais para a mamãe, para o Zé Angelino, e ficava com 22 para fazer de feira. Pagava 10 cruzeiros de aluguel a Zé de Góis, numa casa na Rua Estreita. Na semana que pagava o aluguel, a gente só comia 12 cruzeiros. Inclusive deu só ter uma passagem com o compadre Diomedes, que depois a padaria passou a ser minha, porque uma vez ele me perguntou: ô Manuel Júlio, o seu menino não come pão não? Eu digo: eu tenho impressão, o senhor Diomedes, se leva eles comem, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ele disse: não, eu lhe vendo fiado. Eu digo: não me serve, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Bom, aí Antônio Guedes era o gerente.
E todo trabalhador alugado, é por isso que eu respeito muito os que trabalham comigo. Por isso, você já trabalha mal satisfeito, isso não tem jeito. E Antônio Guedes, nós chegamos para almoçar e Antônio Guedes tinha uma mania de pedir, aí disse, bota aí meu comer. Eu digo, você se esqueceu de trazer uma puta de casa e quer fazer de mim uma puta. Eu não sou seu empregado, não sou rapariga sua, Antônio Guedes, eu não vou fazer. Depois você está demitido do serviço. Eu também, Antônio Guedes, para alugado, meu filho, não tem problema. Nós saímos. Quando eu cheguei no Gado Brabo, João de Nemésio, vinha de Parelha, isso numa segunda-feira de tarde, meio-dia. Numa caminhonete Chevrolet, me lembro que fosse hoje. Aí disse, como é que houve, Manuel Júlio? Eu conheci João assim ligeiramente. Aí eu disse, foi Antônio que me tirou de serviço. Eu disse, mas Guedes, não tem no mundo que aguenta trabalhar com Guedes. Eu digo, tá certo. Aí fiquei. Quando foi de noite, ele chegou lá em casa, o João Nemésio chegou lá em casa. Senhor Manuel Júlio, eu queria te propor um negócio. Eu digo, diga. Ele disse, você quer botar uma casa de negócio? Eu lhe dou o dinheiro nós vamos ser sócios. Aí eu disse, olha, senhor João, seria bom demais, pelo menos para mim, porque eu vou comer, meus meninos vão comer, agora eu não sei se o lucro vai compensar para o senhor. Para negócio pequeno eu lhe agradeço. Eu não vou tomar conta do dinheiro do senhor para não dar conta. Ele disse, quanto é que precisa para fazer os negócios? Eu digo, eu vou ver o que é que vai se inventar e lhe digo. Aí eu disse, seu João, eu vou um comércio de estivo grosso e avarejo pode dar muito resultado, porque não tem, Cubati não tem um que dá altura mesmo e no Rafaelbeira não tem, então tem muita condição da gente começar. Eu disse, quanto precisa? Eu disse, 500 mil cruzeiro. Aí ele disse, tá certo. Aí ele disse, não vai comprar caminhão não? Eu disse, seria ideal. Eu disse, então eu compro um caminhão, que eu aumento. Aí eu fui comprar um caminhão por 100 mil. Aumentou para 600 mil. Depois ele disse, não, vamos mais, eu tenho mais dinheiro. Aí aumentou mais 200, fez 800 mil naquela época. Aí eu comprei essa instalação, comprei armazém, lá vai e trabalhamos 10 anos juntos. Graças a Deus, foi uma das pessoas mais nobres que eu conheci na minha vida. Mas pelo destino, aí eu voltar só de Antônio Guedes. Quando foi um dia, o compadre João chegou aí e disse, ô Manuel, compadre Manuel, eu tenho um negócio para te dizer. Eu disse, o que é? Se a firma está em condição de dar um motor de H Guedes, eu digo, tá. Aí ele disse, pois compre, embale e mande para a Bahia. Me deu o endereço, eu fui na Fracalanza, comprei um motor novo, com máquina, com tudo, mandei para Antônio Guedes. Quer dizer, para se ver os negócios, como é o dia da manhã. As voltas que a vida dá. As voltas que o mundo dá. Bom, então eu fiquei em Pedra Lavrada negociando, e nessa época, Pedra Lavrada era restrita pura e exclusivamente Cordeiro e Vasconcelos, na política. Coronel Eugênio saía, botava João Cordeiro sobrinho. João Cordeiro saía, botava Eugênio. E a política girava em torno disso. E eu vim lá de fora, eu acompanhava João Agripino, votava toda a vida, gostei muito, me dava muito bem com o João, sem ele ser governador, sem ele ser senador, e eu me dava bem com ele. E quando foi um dia, eu disse, ô Manuel, tu por que não entra na política lá em Pedra Lavrada? Tem que tirar aquela história de viver naquilo ali. Só Cordeiro e Vasconcelos, Cordeiro e Vasconcelos. Eu me dava muito melhor com os Cordeiro, politicamente, porque eu tinha rompido com o papai e Coronel João Cordeiro, porque queriam que eu votasse em Fernando Arruda, eu disse que não votava, eu votava com Luiz Bronzeado, e houve um desentendimento. E eu vim a Pedra Lavrada e disse ao Coronel João Cordeiro, enquanto eu for vivo, não voto mais no senhor. Pronto, acabou-se. Então meu com o Vasconcelos me dava muito melhor. Aí eu cheguei e comecei a conversar com o Diomedes,
E com o Vasconcelos, de vocês, com o João de Solon, com o compadre Valdeci, com tudo, com o pessoal de Sabina. Aí eu digo, se vocês quiserem votar comigo para ver quantos votos tem, vamos criar um partido. Aí criamos o DN, é a União Democrática Nacional. E isso serviu de mangação. Eu ainda me lembro de um amigo meu e compadre, da crítica que fez a mim, mas você não tem vergonha de ser candidato, não, você vai sofrer uma vergonha grande demais. Eu disse, não, todo canto, gente pede campanha, isso não tem problema não. E resultado que, quando abriram as urnas, eu não perdi numa urna. Bom, foi quando eu iniciei minha vida política. Eu tinha sido candidato a vereador em 63 e ainda outro dia recebi uma homenagem como vereador mais votado do município de Pedra Lavrada, que foi naquela época, eu tive 21,8% dos votos para vereador. Aí fiquei, depois fui reeleito e perdi 2 campanhas, encerrei minha vida política com 76 anos, mas não tenho inimigo, eu não tenho uma casa no município de Pedra Lavrada que eu não vá, chega, é o mesmo jeito, o mesmo carinho do povo de quando eu era político, do mesmo jeito, vivo de receber convite para almoço, do mesmo jeito, eu não perdi o contato, a amizade com o povo, não perdi, apenas eu abandonei o problema de política, mas o resto não. Devo tudo a Pedra Lavrada, criei meus filhos em Pedra Lavrada. O povo tem um a dizer que a pessoa, quando é prefeito, sai de um lugar, vai para outro canto, mora em João Pessoa ou mora em Campina Grande, não. Eu fui prefeito 10 anos, acho que eu não perdi 2 expedientes em 10 anos, incluindo os domingos. Pronto. Bom, na verdade, eu perguntei, fiz uma pergunta, o senhor fez um resumo da sua vida política, de certa forma. Mas eu vou reformular a pergunta e me deter mais a ela. Quando eu perguntei como foi a sua vida em Pedra Lavrada, eu queria também explorar um pouco o impacto daquela pessoa que está saindo da zona rural, está chegando na cidade. E aí, aproveitando também, que o senhor me relatasse um pouco como era a vida cotidiana da cidade. Né? Como eram as coisas naquele tempo? Como é que se dava as relações? O único divertimento que tinha em Pedra Lavrada era uma banda de música. E o meu relacionamento maior que eu tive em Pedra Lavrada, o maior que eu tive foi com o finado Geraldo Pires, uma das pessoas mais nobres para mim, foi um dos grandes amigos que eu tive. Parceiro de safadeza de tudo no mundo. Eu sempre levei minha vida de brincar. Eu vou deixar para contar a história com Ari Cordeiro, que inclusive outro dia uma filha me convidou para eu contar essa história que sucedeu com Ari Cordeiro. Eu fui no comércio, fui criando amizade com o pessoal e não tinha uma missa para eu não ser padrinho de 2, 3, até 5 meninos numa missa, eu cansei de ser padrinho. Mas eu vou contar a história com Ari Cordeiro, que era vocês não conheceram não, Ari foi assassinado. Ari Cordeiro era muito engraçado assim, e com um dia ele chegou, comadre Joana que morreu há poucos dias, ela fazia uma ajuda, toda Semana Santa ela fazia uma ajuda. Quando foi um dia chegou Ari, aí ele tinha uma mania de catucar a gente aí. Sei, Manuel, a pessoa que tem confiança para a Joana é você. Vamos inventar, vamos botar um Judas junto com a ajuda dela lá, que é para nós roubar a ajuda. Eu disse, mas Auri, não me meto com confusão com o culpado Joana, não, com o culpado Euclides, não faça uma coisa dessa aí, eu vou dar também uma traída assim a curso, em Auri. Aí chega ela e disse, mas Joana, vem cá. Ela criava uma mocinha assim, Margarida. Aí eu disse, ô Margarida, tu quer 20 cruzeiros para se esconder dentro do quarto e eu vou levar a chave e vou dar ali para ele vir roubar ajuda para roubar você, para nós fazer um medo. Ela disse, ô mano, eu digo, deixa comigo. Aí Joana disse, você quer roubar? Nesse tempo não entrava pelo beco de Dona da Luz. Disse, você quer roubar a minha ajuda? Eu disse, quero não, comadre. Aí tranquei a menina, levei a chave, cheguei, eu digo, pronto, já estou com a chave aqui.
Aí ele disse, como é que faz? Eu digo, eu vou pro beco de Dona da Luz, mas você salta para dentro do muro, abra e me entrega ajuda. Aí ele disse, tá certo, eu digo, tá detrás da porta. Eu tinha ensinado a menina como era que fazia. A menina ficou atrás da porta. Ele abriu no escuro, nesse tempo não tinha luz em pé lá. Quando ele abriu aqui, pegou a ajuda, me agarrou no pescoço dele. Ele abriu a goela no mundo, disse, era uma berradeira. Passou por mim, eu disse o que foi? Eu disse o cão que se agarrou comigo. Rapaz, descobriu se ele passou a noite na rua com um revólver na mão atrás de mim. Então são as coisas que eu me lembro de Pedra Lavrada. Era um tempo que se roubava Juda, né? Hoje se rouba tudo no mundo, né? Eu me lembro de uma, mas é meio assim danado para contar, mas... São 12 horas agora e estamos hoje recebendo aqui no programa Sua Verdade, pela sua rádio Boa Esperança FM, Manuel Júlio, né? Ele é ex-prefeito, né? Além de comerciante desde jovem também. O Alberto Farias, o vereador Alberto, liga para parabenizar a contribuição que o senhor já deu à Pedra Lavrada, né? Ele parabeniza o senhor pelo cidadão que é, o homem de bem que é, e pela posição de homem que o senhor é. O senhor Alberto, o vereador Alberto, nos ligou também. A gente quer informar também as pessoas que essa entrevista está sendo gravada, a partir das 2h30, está disponível na internet, no site vozdepedra.com. A pessoa pode ir lá, né, e ouvir de novo, que qualquer parte, depois de 2h30, qualquer parte do mundo pode ouvir a entrevista do senhor, inclusive gravar em CD, quiser ouvir, né? As pessoas podem participar ligando, fazendo perguntas ao seu Manuel Júlio, que a gente vai repassar a pergunta para o seu Manuel Júlio. Seu Manuel, a gente ainda tem 1 hora e 1 minuto ainda de entrevista, a gente tem tempo ainda bastante para falar, principalmente na política, você é mais conhecido pela política, né? Mas eu queria, tempo de infância aqui do senhor, de que se brincava? Se é que se brincava de alguma coisa, se não estava trabalhando naquele tempo, né? Quais eram os costumes? Eu não tive infância. Eu fui uma criança sem infância. É, Beto? Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, em 1937, pastorando arroz. Naquela época se plantava muito arroz nos açudes. Quando fiquei em condição de trabalhar na roça mesmo, fiquei trabalhando na roça. Com 17 anos, tomei conta fui à família. Papai largou a família. E os outros meninos que também não eram de muito cuidado, o que tinha um mau cuidado mesmo era Epitácio, que era pequenininho. E eu fui uma criança sem infância. Mas naquela época a brincadeira da gente era se entreter com bodoque, com baleeira, botar lata em rabo de jumento, e montar em jumento brabo. Pronto, eram as brincadeiras que tinha naquela época. Então, quando chegava a Semana Santa, era roubar juda, roubar galinha, para essas coisas. E os forrozinhos de pé de serra. Ok, o senhor falou num serviço que já fez, eu também já fiz e muito ruim. Não tem coisa mais chata do que ser pastorador de arroz. Foi pronto. É muito ruim, eu já fiz isso enquanto criança e realmente é muito ruim. Ô, seu Manel, no caso o senhor teve uma infância, pelo que eu já se vê, muito difícil, né? Como acho que muito difícil. A maioria dos filhos de Pedra Lavrada, eu acho que passaram por isso, né? Os mais velhos passaram por isso, né? A infância muito... Não era uma infância no sentido de uma infância como conhecemos hoje, né? Era muito cedo, entrava na vida mesmo de trabalho, uma vida dura. E ainda mais o senhor, pelo que o senhor falou aí, o senhor teve que assumir uma responsabilidade de um pai de família que não era ainda... Eu trabalhei 2 anos e meio na Pendanga, na Piaba. Trabalhando alugado, botando água na Avenida de Silveira, Brasil. É interessante, a gente conta isso hoje. Os meus netos não acreditam em história dessa. Eu morando em Corral de Pedra e trabalhando na Piaba, que são 42 quilômetros. Nunca perdi um dia de serviço. Toda semana eu vinha para casa, trabalhava o sábado até meio-dia. Meio-dia juntava as roupas e tirava para Corral de Pedra. As minhas irmãs botavam água dentro de casa. Quando a gente chegava lá de noite, a boquinha da noite, elas lavavam a roupa e iam remendar. Graças a Deus hoje não se remenda mais, não se bota mais meia sola em sapato, não se faz mais nada, né? Pronto, mas naquela época tinha que lavar a roupa, remendar, pregar botão. Quando era no domingo
de meia-noite, 10 horas da noite, o relógio era o galo. Quando mamãe ficava acordada, pra gente não perder hora. Aí quando o galo cantava, eu dizia, meu filho, é hora. Aí nós jogávamos matulão nas costas e ia embora. Em 1946, saiu de Curral de Pedra para Cruz da Menina. Nesse tempo era depois de Pato. Me disseram que Cruz da Menina agora está dentro da cidade. Eu, Félix, meu irmão, e o compadre Virgílio, que casou com a irmã minha, graças a Deus me deu 8 filhos que eu não tinha, ele me deu 8 para eu criar. Graças a Deus. Foi bom. Nós somos de pés, de Curral de Pedra para Patos, fomos para Patos, passamos 4 meses na fazenda do doutor de Major Torres Canuto. Por sinal, deu-se uma coincidência uns 5 anos atrás, muito grande lá no sítio, no estanque. Passamos 4 meses lá. Na volta, o gerente lá era Cício da Albina. Cício me deu uma rapadura do banco e 1 quilo de jabá e uns 2 litros de farinha. Nós comemos essa farinha, essa jabá com assada lá perto de Vagem, numa seca danada, e não achamos água para beber, quase que a gente morre de sede. Mas contar a história da coincidência, aí eu estava lá no estanque, chegou uns engenheiros que foram tratar de negócio comigo, de minério. Aí um disse assim, eu não vou mais não, porque eu já estou muito cansado. Ficou mais eu conversando, eu disse, tu bebe cana? O senhor bebe cana? Eu disse, bebo. Tem aí? Eu digo, tem. Aí fui ver, a cana começamos a beber e olhando para ele. Aí ele disse, ô Manel, o que é? Eu digo, eu estou com vontade de fazer uma pergunta. Ele disse, pode fazer. Eu digo, você é alguma coisa de Major Torres Canuto? Ele disse, por que o senhor pergunta? Eu disse, porque eu estou lhe achando muito parecido com o Major. Se o senhor conheceu meu avô, eu digo, conheci, trabalhei lá em 46. Ele disse, agora, como danada a pessoa tem uma lembrança dessa. Quer dizer, com 40 e tantos anos depois, mas o neto eu conheci. Realmente. Meu filho, você é a cara do seu avô. Na verdade, não foi 40 e pouco, foi 60 e poucos anos mais na frente, né? Hoje estamos recebendo o seu Manuel Rodrigues de Lima, o Manuel Júlio, né? Quem quiser fazer pergunta, pode nos ligar. Né, e se identifica que a gente repassa. A Zulmira de Cleonides ligou e disse que gostou muito da história da ajuda, né? O senhor pode ter certeza que essa história não vai se perder mais, está gravada, a gente vai disponibilizar na internet, lembrando que a partir de 2h30 as pessoas podem visitar o site vozdepedra.com, né, www.vozdepedra.com, e lá pode ouvir e até gravar a entrevista do Manuel Júlio. A Deilza, ela é neta do seu Mauro, que a gente conhecia, Mauro da Cocheira. Sei quem é, Deilza. Pois bem, ela liga e diz que o senhor está aqui, já está fazendo até uma espécie de homenagem ao avô dela, né? Porque os senhores têm histórias também para se contar, né? Então as pessoas podem ligar, né? E a gente vai repassar a pergunta para o seu Manuel Júlio. Ô, seu Manuel, uma curiosidade, não pessoal do senhor, mas o conhecimento que o senhor já tem, e o senhor tem uma memória boa também. Há um historiador, ele é historiador, é geógrafo, é arqueólogo, foi um monte de coisa, que foi Irineu Joffre, e ele trata que Pedra Lavrada era uma das rotas que se tinha na época dos tropeiros em direção ao Rio Grande do Norte. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum conhecimento de onde era para onde passava esse caminho? Olha, eles não andavam por Pedra Lavrada, entrava ali ali na situação. Entrava naquela estrada da Expressa, passar pela situação. Bom, justamente, ele não se refere à cidade, era próximo. Pedro Lúcio, e pegava o Tibiri, que tinha o posto fiscal. Tem até uma anedota que foi uma história verídica de Joaquim Silvela. Joaquim Silvela era tropeiro. E chegou no posto, tinha um guarda fiscal lá na divisa, Montenegro, era muito duro, muito ruim com os matutos. E Joaquim Silvela chegou, ficou conversando com Chiquinho Virgulino, pai de Emiliano, disse, ô Marciano, o pessoal com 6 cargas de cana, de aguardente. Naquele tempo eu carregava aguardente em barril. Aí Francisquinho disse, não, Joaquim, você só vai quando almoçar e coisa e tal. Almoçou e demorou. Quando chegou lá no posto, estavam os burros encostados e os tropeiros. Joaquim era violento, era homem violento. Valente, Joaquim era valente mesmo. Morreu de uma raiva que teve de um filho.
Aí Joaquim disse, o que foi que houve? O guarda não deixou passar, não. Se vocês já deram uma pisa nele, disse, não, senhor, disse, como é que sabe se ele não deixa passar? Aí deu uma lapada em Montenegro, amarrou no morão da porteira lá da coisa, mandou, abriu, foi embora, pronto. Então, e João Soares Sargento, quando ele dizia, o soldado chegava, dizia, sente João Soares, fulano não quer ir preso, não, disse, se já deram nele, pronto, se não deram, não sabe se ele... São 12 horas e 9 minutos, né? Esse programa se propõe isso, a mostrar o lado da pessoa, a figura humana mesmo. Às vezes o político, né, você só vê como político, né? Às vezes tem um outro lado, apesar de que o senhor é muito conhecido com essas suas histórias, né? A Violeta Solon, ela é a nossa, vamos aqui, dona do programa aqui, ela sempre participa, né? Antes, porém, da pergunta de Violeta, tem a Vitória Félix, né, que está ligando em nome da avó dela, Dona Zefinha, está parabenizando pelo programa. Hoje acertei com Dona Irene para vir essa semana fazer uma visita a ela. Pronto, ela está dizendo que está gostando, parabenizando o senhor. A PP de Janeide, a filha de Janeide, está adorando as histórias que o senhor está contando, está todo mundo gostando muito da entrevista. Pelo telefone o senhor está vendo que as pessoas estão gostando da entrevista do senhor, né? E pede para o senhor falar um pouco sobre a história da Índia, que apareceu na casa do senhor, para o senhor contar a história da Índia, né? E também a Violeta, era a pergunta que eu já ia fazer, mas parece que a gente já está na sintonia. O senhor é um homem muito articulado verbalmente, o senhor se expressa bem, o senhor tem muitos conhecimentos. Todo contador de história é um homem que se expressa muito bem. Ela fala no sentido de que o senhor teve uma infância difícil, fatalmente não teve a oportunidade de estudar nas escolas formais, né? Como é que o senhor... Não teve esse favor a governo, nunca me sentei num banco... A pergunta dela é essa, como é que o senhor teve contato com as letras, como o senhor aprendeu, né? Como o senhor aprendeu, aí o senhor fala um pouco sobre essa sua autoaprendizagem e também sobre a história da Índia em seguida. Olha, Violeta, eu comecei, papai me ensinou o ABC, inclusive uma parenta sua trabalhou lá em casa, porque naquela época os pais de família que tinham uma determinada condição levavam as professoras para ensinar dentro de casa, e papai levou Vicentina de Dona Generina, Vicentina de Zé Maurício, depois casou com Zé Maurício. E Vicentina passou 2 meses lá em casa, foi 3 meses, e naquela época chamavam de Zarná. Então ensinou o ABC. Eu toda a vida tive loucura por literatura de cordel. E naquela época, quando eu pegava em R$500, era para comprar um folheto. Lamento que eu, nas minhas andanças pelo meio do mundo, eu dei fim a tudo esse quantidade de folheto que eu tinha, acabei tudo. Bom, depois ingressei para o comércio, fui empregado no comércio 2 anos, lá em Cubati, com o finado Chico Senhor. E então o próprio esforço da gente, eu tinha vontade, achava que tinha que aprender a ler alguma coisa, aí foi tempo que vim para Pé de Lavrada. Comecei a trabalhar no comércio, dono de comércio relativamente grande naquela época. Eu fui desenvolvendo, então aprendi a assinar o nome, fazer as operações de conta. Quando eu comecei a ter condição, comecei a comprar livro. É lamentável porque livro é como saco de estopa. O cabo toma emprestado, mas não entrega. Eu não sei por que é a razão. Eu amo tanto um livro que quando eu tomo um livro emprestado de uma pessoa, eu tenho o maior cuidado do mundo de entregar. Mas eu tenho uma biblioteca relativamente boa, que inclusive eu penso fazer doação. E eu estive fazendo um projeto, eu fui até no Tribunal de Justiça. Fui falar com uma pessoa, com um desembargador, porque eu não queria fazer doação, eu queria fazer um empréstimo em 3 comarcas, Cuité, Soledade e, Picuí, de um modo geral, Picuí, Cuité e Soledade, para os presos. Eu deixava 100 livros em Cuité, de acordo com a quantidade, 100 em Picuí, 100 em Soledade, para os presos lerem, para eles terem uma ocupação,
para não ficar enchendo a cabeça só de coisa ruim, que eu acredito que eu seja preso sem fazer nada. Mas, por incrível que pareça, uma pessoa da justiça disse, não, Manuel, você não faria isso, eu não ia perder tempo com isso. Aí aquele me desincentivou, que ainda hoje eu acho que seria até um ato de caridade que se fazia. Era que o preso desenvolvesse alguma coisa e ele pelo menos ia passar tempo, se em 100, 90 não quisesse, mas 10 queria. Então essa questão de eu ter aprendido a assinar o nome veio disso, veio de um esforço pessoal. Veio de um esforço pessoal. Realmente é uma ideia nobre, né? Que imagine também você confinado, não ter acesso. Eu não sei como é o. Eu não consigo, nunca cheguei a ver dentro dos presídios se realmente tem algum incentivo nunca vi. Nesse sentido, né? Eu não. Em filme americano a gente ainda consegue ver isso, né, Roberto? No cotidiano do presidiário a gente consegue ver isso, o oferecimento de livros a eles, né? Até também a forma de entregar o livro é uma forma de entregar outras coisas ilícitas juntos com o livro. Mas, bom, mas nesse assunto de educação, relacionado à educação, quem nos ligou foi o Tota Dinaldo, conhecido como Tota Dinaldo, diretor da escola Maria Helenita. E ele quer parabenizar o senhor pela criação dessa história. Pela criação dessa escola, né, que foi o senhor que criou. Ele quer parabenizar por isso e diz que esse ano a escola está completando 25 anos e diz que o senhor certamente será um dos convidados de honra das homenagens que vão ser prestadas nesse momento, né, da escola Maria Helenita, né, a Escola Municipal Maria Helenita de Vasconcelos Carvalho. Olha, Tota, muito obrigado pela lembrança, Tota. Quando eu criei, eu tinha 3 compromissos em pé de lavrado quando eu fui eleito a primeira vez. Seria a saúde, porque era lamentável. Eu conto a vocês como se funcionou esse colégio Graciliano Fantino Lordão. Naquela época a prefeitura não tinha recurso. Então eu pedi, como quem pede esmola, aos meus amigos. Aí um dava 10 bolsas de estudo, outro dava 5, outro dava 20. Aquele pessoal, João Pessoa, que tinha mais condição, tá entendendo, né? Pra gente manter o colégio. Porque eu me lembrando como eu fui criado, a vontade que eu tinha de aprender a ler. E eu digo, eu faço. Aí fui... Eu digo, quando eu disse que eu não acredito, eu não tenho religião, eu tive uma discussão braba com Dom Manuel Pereira. E eu fui comprar os 2 hectares de terra para fazer o colégio Graciliano Fantino Lordão e o hospital, começar o hospital. E o dinheiro que Dom Manuel Pereira queria pelos 2 hectares de terra, que tinha que ser da padroeira, não dava para... Eu acho que a verba do ano não... Eu disse, não, Dom Manuel Pereira, eu estou atrás de fazer um colégio, criar um colégio para educar as crianças pobres. O senhor sabe o que é a pessoa não ter com quem estudar. Nós moramos num dos municípios mais pobres da Paraíba. Tá certo, voltei. Cheguei aqui, eu disse, Carlos Armando é vivo. Eu digo, Carlos Armando, procura a ficha aí do patrimônio Nossa Senhora da Luz. Vê como foi que declararam a terra. Disse a R$10. Eu digo, desapropria 10 e manda botar no cartório os 100 R$100. E comunica a Dom Manuel Pereira. E é assim que tem que ser, né? Não existe outro caminho, né? Poxa, no outro dia chegou seu Nino, que era o procurador dele. Estava lá na prefeitura velha aqui, ele chegou. Oi, seu prefeito, tudo bem? Tudo bem? Ele, o que há? Disse, não, Dom Manuel Pereira mandou dizer que eu podia assinar o documento fazendo doação das 2 hectares de terra. Eu digo, mas doutor, eu ia receber 10 de graça. Aí o senhor me atrapalhou. Mas não vou arengar, não. Pronto, foi desse jeito. Então, quando você diz que hoje as coisas têm que ser desse jeito, é por isso que eu digo que a política enveredou pelas coisas erradas, porque só se pensa reeleição, o povo só pensa
no futuro político, não pensa no futuro administrativo. E a política de 50 anos atrás era diferente, né? Você votava comigo por amor, por amizade e por confiança. As coisas mudaram. O senhor acha hoje que uma campanha política na base da ideia daria alguma coisa? Eu acho que não. Sem dinheiro não tem campanha? Não. Eu disse ao deputado Evaldo Gonçalves, na última eleição de deputado, ele foi lá em casa. De antemão eu digo, é um dos políticos nobres que a Paraíba deu. Um dos nobres. Tem muitos outros. E Evaldo disse, Manuel, eu vou ser candidato a deputado. Eu vai, Evaldo, disse, vai. Disse, você me apoia? Eu digo, não, voto. Eu disse, como assim? Ele disse, porque na época, quando eu votei com você 5 vezes, eu saí mais você no município de Pedra Lavrada, apresentando você aos amigos e os amigos votando com o Manuel Júlio, votando com você. Hoje, se eu sair com você, se nós visitar 20 pessoas, são 20 problemas ou mais de 20 problemas para resolver. E eu não tenho dinheiro. Você nunca gastou um chá de fruta de cumaru numa campanha. Você nunca gastou. Aí ele disse, mas rapaz, voltou. Depois de 2 ou 3 dias ele me liga, Manuel, amigo velho, eu fui fazer o cálculo das coisas do jeito que você disse mesmo, Manuel. Dei um giro pelo Curimataú, quando cheguei aqui em João Pessoa, que fui passar limpo, com 100 mil eu não resolvi esse negócio. Eu digo, então pronto, é a história. Então por isso que eu digo, existe 3 classes de eleitor. Existe o fanático, que esse não tem preço para votar contra. É verdade. Existe um amigo que vota por confiança. E existe um que vota por oportunidade. Eu vou contar de uma, não vou dar não vou dizer o santo. Mas eu escrevo não, que eu não sei escrever. Eu tenho um livro lá, um caderno, que deve estar hoje com as 600 páginas, eu chamo Lunaro. É onde eu tenho o que é possível de Pedra Lavrada, entre bom, podridão, tem de tudo. E outro dia um amigo veio conversar comigo para eu publicar esse livro antes de morrer. Eu digo, nem eu sei quando morro, e já na capa do livro tem, só pode ser escrito 20 anos depois da minha morte. Eu ia contar uma história ainda agora minha mãe de Geraldo Pires, mas os remanescentes são todos vivos, aí eu não posso contar. Eu fugi da história que eu ia dizer. Em relação a questão de fazer a eleição de Evaldo e a questão do voto, que você ia comprar e Sim, contar de um eleitor. Pedir voto, Eu tinha um eleitor nessa última campanha. Aí chegou e disse, olha, Manuel, eu não peço nada, eu voto de graça e tal. Tá bom demais. Aí faltava 2 dias para a eleição, 3 dias, ele chegou e disse, eu tenho um negócio com você. Eu digo, diga. Ele disse, você sabe que eu não vendo voto, né? Eu digo, sei demais, sei, não precisa você me dizer não, que eu sei. Mas o que sabe é que botaram R$2.000 para eu para eu votar com tota. Eu não vendo voto, agora não posso perder R$2.000, você tem condição de dar. Eu não tenho condição de dar um tostão, certo? Mas eu estou sendo leal, não está? Eu digo que tá, pelo menos. Está sendo leal, né? Agora eu é que não aguentei a parada. Então por isso que eu digo, a eleição hoje no Brasil muda. Isso aí eu digo todo dia, um dia a mentalidade mudar. Quando o povo começar a ver, pode ser daqui a 20 anos, 50 anos, mas um dia a população vai aprendendo com tanto escândalo político que existe. E o pessoal vai passando a limpo, vai peneirando, até que um dia nós tenhamos eleição, como se diz, livre e independente. Ô, seu Manuel, esse ano é um ano bom para se refletir sobre, nós temos eleições gerais, né? As pessoas sempre ficam reclamando de político, mas é verdade, não tem um lá que não tenha sido votado pelo voto. Foi votado. Perfeitamente. Ninguém entrou sem voto lá.
né? Salvo os suplentes de senador, mas o camarada lá, o outro, o titular foi votado. Transferiu, é verdade. O senhor não acha, qual é a opinião que o senhor tem, por exemplo? O senhor não acha que está faltando homens e mulheres de bem que não aceitem isso, vender o voto? Não é um pouco assim, a sociedade está doente também? Perfeitamente. O único responsável somos nós, eleitores. É o que eu digo, enquanto nós não tiver consciência, porque eu outro dia estava conversando com um amigo meu lá de São Paulo, até foi representante meu com negócio de minério, aí eu disse, mas rapaz, por que está havendo que Lula não decola em São Paulo no Sul? Ele disse, Manuel, o certo é o seguinte, é que São Paulo hoje já não recebe mais benefício de governo como favor. Realmente é uma verdade. Nós aqui, quando o prefeito, o governador ou um deputado arranja qualquer coisa, um poço para Pedra Lavrada, você acha que tem a obrigação de votar, porque eu digo Pedra Lavrada porque é a minha terra. Acha que tem a obrigação de votar porque o Seito fez isso. Mas que, no entanto, aquilo é uma obrigação que tem que fazer, não é a troco de favor. Eu vejo muita gente ainda hoje desiste. Não, eu vou votar com fulana porque eu fui lá na prefeitura e precisei de um remédio, ele deu. Prefeito não dá remédio. Prefeito recebe dinheiro para distribuir assistência com o povo. Então, é isso que eu digo, um dia, o povo, as nossas futuras gerações vão passar isso a limpo e votar em pessoa que tenha dignidade, pode até dar para ladrão, depois que chegue lá. Mas agora nós estamos votando antecipado, já se vota com ladrão, já sabe que o cabo é ladrão, mas vota, porque ele é meu amigo. Voto. De fato. Ele roubou, eu sei que é ladrão, mas eu precisei dele, ele me serviu. Pronto, eu deixei. De fato, a doença da nossa sociedade realmente se percebe muito próximo de nós. Semana passada eu comentei aqui que, falando, né, de Pedra Lavrada, às vezes a gente que é filho da terra fica até com medo de falar certas coisas, porque nossa visão às vezes é distorcida pelo amor que se tem à terra, por ter nascido e convivido aqui, mas eu falava que Pedra Lavrada de certa forma é privilegiada, né, nesse sentido de um certo nível cultural que a população tem, mas assim, em reflexão interna, eu fiquei pensando que eu estava falando uma besteira no sentido de dizer assim, uma elevação cultural, mas ela é incompleta, porque o elemento que é vinculado à cidadania, da consciência política, dessa preocupação com a coisa pública que se deve ter, todo cidadão deveria ter, e entender seu papel dentro de um Estado democrático de direito, né? E Pedra Lavrada falta muito crescer nesse sentido. Há indícios de uma certa preocupação da sociedade ter com o que é público. Um dos fatos recentes, que mais bonito que eu presenciei na minha vida, na história recente de Pedra Lavrada, foi o protesto que os estudantes realizam. Estudantes e população de Pedra Lavrada, pessoas de cabelo branco estavam lá também presentes, naquele protesto pela reforma do Francisco Ferreira. Eu achei aquilo ali uma das coisas mais importantes dentro da história de Pedra Lavrada, justamente por isso, porque é um indício de um novo tempo. Um novo tempo em que o povo vão mudar essa mentalidade política e vão votar pela confiança e pelas propostas que o proponente que quer ali se candidatar tem. E não em troca de favores feitos muitas vezes com dinheiro público mesmo, que o que deveria ser uma obrigação se torna uma moeda de troca política. E, de fato, o povo precisa acordar nesse sentido. Pedra Lavrada precisa acordar nesse sentido, ficar mais crítica, porque com isso, Pedra Lavrada vai ganhar muito, vai dar um salto qualitativo muito grande. Tenho toda certeza, na hora que o gestor público estiver lá, sobre vigília dos olhos da sociedade, uma vigília crítica e cobrando o que é de fato e de direito, não como um favor, mas como uma obrigação, porque quando todos se candidatam são bons e dizem que vai fazer o melhor,
e quando na verdade a maioria das vezes não faz, e quando faz fica querendo passar na cara e usar como moeda de troca política. De fato o Pé da Lavrada está pensando nisso, mas já há indícios de mudança. Quando se pede educação, como o povo estava pedindo, não está se pedindo favor, está se pedindo que o poder público cumpra com a sua obrigação. É louvável a ação dos estudantes, do povo, muda essa parte. É até difícil de se ver isso. Quer dizer, ninguém estava pedindo aumento de salário, ninguém estava pedindo feijão, não estava pedindo nenhuma casa, nada. roupa, não estava pedindo casa nada. nem roupa, nada, estava pedindo o quê? Educação. Então só se tem a louvar ato dessa qualidade. Eu cheguei ali, eu digo, quer dizer que nem o velhinho não tem direito de passar. Disse, passa não, eu digo, tá certo, vou ficar um pedaço aqui, mas vocês aí vão embora. Pronto, voltei e fui embora. Porque ele estava querendo o quê? Fazendo greve para quê? Para se reconstruir uma escola. Achei muito bonito. E que escola, né? A Francisco Ferreira, né? Que a história se mistura até com a própria história da educação de nossa cidade, né? Infelizmente, parte das pessoas, né? Foi chamada de desocupados, né? Até eu estava no meio disso também. Tornei-me desocupado, é uma pena. Vou contar a história do professor Chico Ferreira. Fica à vontade. Eu ia daqui para ele, morava em Caiçarinha, e eu em Corral de Pedra ficava perto de nós no caminhão do seu Nani, que ainda é vivo, seu Nani, com quase 100 anos. E Félix de Vitor ia em cima do caminhão. O seu Chico já meio gaga e eu vou me levantar. Aí foi se virando assim, pisou no pé de Félix de Vitor. Aí Félix disse, seu Chico, o senhor pisou no meu pé. Quando o pobre velho foi se virando, pisou no outro. O velho era muito crítico. Aí Félix disse, o senhor pisou no meu pé de novo. Ele disse, ô meu filho, isso é um pé ou um pernilongo? Porque eu nunca... Realmente. Seu Manuel, o senhor agora há pouco não, logo no início, o senhor, quando uma daquelas perguntas que fizemos, o senhor falou que uma das frustrações foi o que o senhor pensava em realizar e não foi possível realizar. O que seria isso? O que era que o senhor queria realizar? Uma escola profissionalizante, uma escola do trabalhador, para se ensinar o povo a trabalhar, educar no trabalho. Era o meu sonho. Uma escola profissionalizante. Era uma escola profissionalizante. Para ensinar a ser pedreiro, para ser qualquer profissão que você quisesse seguir. Um tipo Senai. Sim. Era a coisa que eu tinha vontade na minha vida. E não foi possível realizar. Pé de Lavrada nunca teve condição. Levei o projeto para Brasília, mas não teve jeito, não. Inclusive, seu Manuel, não sei se o senhor sabe, que a reforma da escola parece que vai sair, a reconstrução, e junto com uma escola nova que está sendo construída ali, no que o pessoal chama Portelinha ali, onde é o centro de Mirabô, está faltando pedreiro. Parece que vai ter que importar pedreiro agora, né? Tá faltando pedreiro na nossa cidade, né? É um problema, porque... Pronto. Quando eu fui construir o colégio, o Graciliano Fonte Nordão, quando a prefeitura foi construir, o mestre de obra Geraldo Pira de Geraldo, bote os que você puder de rapaz para ver se aprende a profissão. Eu me lembro que Antônio de Mata, Doca de Baixo Santo, Manchinha, tudo isso foi pessoas que Geraldo Pira ensinou ali. Porque eu vi a necessidade do povo trabalhar. Sobre a escola eu não me lembro mais como é o nome do danado do ministro, lá em Brasília eu estava até uma discutida com ele, porque eu fiz o projeto e levei e fui falar com o ministro, ele disse que não podia, não sei o quê. Eu disse, o senhor quer alguma casa lá para Pedra? Ele disse, não, doutor, lá não tem pombo não. Ele disse, por que pombo? Eu digo, por quê? Isso é para criar pombo, essas casas que fazem. Eu estou querendo as coisas que desenvolvam. Agora, trazer o povo do sítio para a rua, sem ter o que fazer na rua, doutor, o lugar do trabalhador é no sítio. Aquele doutor Felipe, estava mais... Felipe Thiago Gomes. Felipe Thiago Gomes. Disse, mas Manuel, você foi muito duro com o ministro. Disse, não, doutor, a gente tem que dizer as coisas como sabe dizer. Eu não sei se ela era... Não, papai não me ensinou.
E as casas que vêm é casa de pombo, para criar pombo. Eu estou atrás de escola. São agora 12 horas e 32 minutos, né? O Itamar ligou eu não anotei o sobrenome dele, mas ele estava nos ouvindo, né? Para parabenizar o senhor. Que é locutor. Eu acho que... é verdade mesmo, é ele mesmo. Pela voz é ele mesmo. E Laudeci, minha mãe também ligou, disse que o senhor já fez com que ela chorasse e risse já com suas histórias, também contando as histórias, né? A história do senhor. As pessoas podem ligar, né, fazer a pergunta, e também a partir das 2h30 a entrevista está sendo gravada e nós publicaremos na internet. Qualquer pessoa do mundo pode ir lá para o site www.vozdepedra.com, ouvir ou então baixar a música lá e gravar no CD ou no computador para ouvir quando quiser, espalhar por aí, né? Senhor Manuel, a gente agradece mais, o senhor está vindo aqui, o senhor tem assunto para umas 10 ou 20 vezes e a gente fatalmente, né, a gente vai convidá-lo novamente, porque 1h30 é muito pouco tempo, né? A gente está falando por cima dos assuntos que o senhor domina, né? O senhor foi prefeito daqui por 2 vezes, né? 2 vezes. Eleito 2 vezes. Vereador, 5 anos. Eu alcancei ainda o 2º mandato do senhor, era bem jovem, mas já alcancei quando funcionava aqui. O senhor tem uma marca de construtor, né? Um prefeito, um administrador, construtor. O senhor tentou voltar novamente à prefeitura em 2004, não foi isso? Foi. As coisas mudam. Do tempo que o senhor parou em 89, não foi? 88, o senhor parou em 88, não foi? As coisas mudam, né? E o senhor, politicamente, assim, não teve êxito no sentido de um substituto político, assim, à sua altura, no sentido dessa continuidade à obra do senhor. O senhor deve, assim, a quê? Né? Por que o senhor não conseguiu, talvez... Porque a arte de ser prefeito é a arte de ser bom. E eu não pensei em ser bom, eu pensei em administrar. Eu não pensei em ser bom. Eu vou contar uma anedota da primeira campanha minha, da primeira eleição. Eu estava em Pedra Lavrada, Dudu Paixão é vivo. E foi casado com uma parenta de vocês. Dudu estava bêbado, votava comigo, estava bêbado na porta de Antônio Ortins, chorando de bêbado. Aí lá vem doutor Pereira. Aí... disse: Moreno, você é de onde? Sou de Pedra Lavrada. Disse: o que é que você tem? Disse: não tem nada não. E o povo comigo nos braços. Naquela época aí, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, uma parte de Picuí, Frei Martins, tossia demais por mim. Aí disse: o que é que você tem? Estou com pena desse povo aí, que vai com o Mané Júlio nas costas. Aí doutor Pereira disse: você votou nele? Disse: votei. Se por que está com pena? Essa avó desse rapaz negava água a passarinho. O povo vai ver quem é manejo dele na prefeitura. Então eu fui mal correligionário. Eu nunca respeitei ninguém pelo voto, eu respeito a pessoa. Para mim, tanto pode acabar votar comigo, como não votar, se me tratar bem, eu trato bem, do mesmo jeito. Eu nunca achei que é uma obrigação de um prefeito... porque você votou comigo, eu lhe dou um emprego, eu lhe dou feira há 4 anos. Eu fiz muita injustiça. Olha, eu estava um dia lá na prefeitura, já era na prefeitura nova, chegou um rapaz. Dá o nome, Zé Brejeiro, mas não é um que morava ali. Seu Manuel, ele mais 4. Disse que nós queríamos que o senhor arranjasse uma feirazinha pra gente. Eu disse... então, situação difícil? Então, eu digo: pois não. Aí só fui, anotei os nomes, e eu digo: vocês vão amanhã para o estanque lá, chegue lá, procure Venâncio, pega a ferramenta, procure, diga a Venâncio, vai atrás do barreiro de Maria Firino, vão fazer tijolo, que eu vou fazer umas construções e vai precisar. Pode fazer, lhe garanto que não falta serviço. Dei o dinheiro a cada um. Eu digo: aqui o dinheiro da semana, domingo eu dou o dinheiro de novo, não tem problema não, vamos trabalhar. Foi na segunda-feira, eu não fui para o estanque, na terça-feira eu fui. Quando cheguei lá, eu digo: Venâncio, o pessoal está botando barra de molho. Eu disse: que pessoal? Eu digo: os brejeiros ali.
Não veio ninguém não. Veio não. Eu voltei, cheguei, chamei Figueiredo, que era o delegado, eu digo, vamos buscar esse pessoal preso aqui, todos 5. Para eles virem pagar o dinheiro da prefeitura. Que isso não é arrumação, o dinheiro não é meu, eu já fiz uma coisa errada, que adiantei, e eles vêm pagar. Vieram, foram para a delegacia, passaram a semana trabalhando, pronto, eu digo, agora pode ir embora para casa. Hoje não se faz mais isso. Hoje não se faz mais essas arrumações. Bom, seu Manel, 2 ouvintes nos ligou, uma foi a Romana, né, por parabenizar o senhor, porque ela diz que a educação que temos hoje em Pedra Lavrada tem muito a agradecer o que o senhor fez no passado, né, o pontapé que o senhor deu na educação no passado. E outra que nos ligou foi a Isabel Ferino dos Santos, para parabenizar também. Isabel Ferino. Ela falou... Tá certo, eu acho que o senhor já sabe quem é, né? Pronto, ela parabenizar o senhor. Também nos ligou, eu esqueci, a Leda Melo, não é? Parabenizando o senhor, e disse que também foram aos prantos lá, mas rindo com a história da ajuda. Eu acho que essa história agora, né? Essa história vai ganhar o mundo. Realmente. Uma família de Ari disse que vinha lá em casa para eu contar essa história. Pois bem, e a Cleide, a filha dela também, a mulher do I também está ouvindo e está gostando do programa, né? Seu Manuel, umas pessoas mais próximas, através de meu pai também, que eu soube isso, que o senhor passou por um problema de saúde grave, o senhor enfrentou isso, né? E o senhor fala que não é um homem que tem nenhuma religião, nada, né? Assim como Santiago e eu também, a gente não tem ligação assim com nenhuma religião, né? Como ser humano é mortal, né? E eu sei que o senhor, pela cabeça que o senhor tem, o senhor encara isso com certa naturalidade. Apesar de medo, que a vida tem medo da morte, é uma coisa interessante. Não tem como não ter. É verdade. Como o senhor encara a possibilidade da morte, e principalmente quando a pessoa não é ligada a muita religião, o religioso se apega muito à religião nesse sentido, né? Eu acho que essas pessoas que não têm muita religião, até como Santiago, fica de repente até mais difícil encarar isso com maneira natural. Como é que o senhor encara a possibilidade da morte? Olha, Raquel de Queiroz tinha uma história de dizer que tinha um grande desgosto, era não ter religião. Eu gostaria demais de ter religião, eu gostaria demais de ter fé. Mas não tem, não adianta. Uma vez eu ia para a igreja, não ia no meio da rua, era prefeito, vinha a mulher da Menegildo, minha amiga, Persília. Aí Persília disse, mas Manuel Júlio, vai para a igreja todo domingo, reza, te confessa, para o povo ver que tu és católico. Eu digo, Persília, eu já enganar o povo de Pedra Lavrada já me deu muito trabalho. Enganar Jesus Cristo não tem jeito. Porque Jesus Cristo sabe que eu estou vindo de fachada. Para enganar vocês para votar comigo já dá trabalho. E para enganar Jesus Cristo não tem. Então eu gostaria de ter fé. Mas eu vejo tanta coisa. Eu vejo tanta coisa na religião. Eu estava escutando os cantadores de viola essa semana e eles dizendo que tinham trocado Cristo por dinheiro. E é o que a gente vê hoje. A religião, se vocês ligam a televisão, só vê no mundo. Agora é do Xangô ao curador, só no mundo dinheiro, que parece que dá até a impressão que quem tem mais fé é quem dá mais dinheiro. É o supermercado da salvação, né? É o supermercado da salvação. Agora, eu parece que não tenho muito medo da morte. Quando o médico disse, o senhor está com câncer de próstata, eu digo, e nem para beber cana não dá, o resto da vida eu disse, abrevia mais. Eu digo, então é bom. Se abrevia mais é bom. Mas, finalmente, veio um médico de São Paulo, veio para João Pessoa, veio me operar em João Pessoa, porque era para ir para São Paulo, mas aí eu não quis ir, veio para operar em João Pessoa e eu me operei. E graças a Deus faz 5 anos. Depois, outros exames apresentam no fígado. Isso me deu mais trabalho e me deu mais preocupação, porque eu fui para Recife, passei, entrei de lá dentro da Faculdade de Medicina e tive uma equipe maravilhosa, e um disse, não, Manuel, seu Manuel,
esse seu problema, segundo eu levei todos os exames que eu já tinha feito, aí ele disse, segundo os exames dos últimos 3 anos, ele não aumentou 1 milímetro. Então, por isso aí, o senhor não se preocupe não, disse lá o tipo do câncer, do nódulo, como ele chama, disse, por isso aí, não se preocupe não. Pode beber suas canas. Aí ele disse, qual é a bebida que você bebe? Eu disse, cana brejeira, não bebo outra coisa. Ele disse, não serve de remédio não, agora também. Não serve de remédio não, agora também não ofende não. Agora a coisa que eu queria, agora fazer isso depois de morto, aí marcha de época é quem. Quando o senhor morrer nós leva para qualquer canto, porque meu gosto mesmo era me enterrar nos tanques. Fazer meu túmulo lá e me enterrar lá. E Márcia diz, não tá vendo que ninguém vai ficar com esse presepe aqui fazendo medo da gente. Mas eu não tenho muito, para ser sincero, se eu fosse religioso eu acreditava em espiritismo. Se eu tivesse religião seria espírito. Se eu reencarnar, volto na política para ser comunista dos anos de Félix Araújo, de Geraldo Baracuí e de muitos outros, que foi quem me botou na política. Eu acho que uma parte do meu caráter, graças a Deus tinha validade de dizer, a parte do meu caráter, eu agradeço quando militei como comunista junto com Félix Araújo, com Oliveiras Oliveira, com Geraldo Baracuí, porque hoje os comunistas ninguém entende mais nada. Agora naquele tempo era uma religião e séria. Pronto. São 12 horas e 44 minutos, a gente pede um pouco de desculpas ao convidado, porque às vezes a gente fica conversando entre si, mas é para não repetir as perguntas, nem deixar pular as perguntas, apesar de que não vai dar tempo a gente fazer nem metade do que a gente tem vontade, né? A menina cobrou pela história da Índia, mas o tempo, né? O tempo está se indo, né? Quem foi a pessoa que cobrou? Foi Pepe de Janeide. Sim, Pepe de Janeide. Ô, minha amiga Janeide, Pepe, eu vou lhe mandar por escrito. Tudo por escrito. E, inclusive, eu mandei revelar um único retrato dela que eu tinha, e eu mandei tirar umas cópias em Campina Grande, e na hora que eu receber, ele manda uma cópia, viu? Samuel, faltam 15 minutos, 16 minutos, a gente ainda tem algum tempo ainda. O telefone aqui agora, por enquanto, a gente não está atendendo, porque a gente não estava mais nem conseguindo prestar atenção no que o senhor estava falando. Nós vamos, para a gente não fugir um pouquinho do nosso costume, principalmente as pessoas que são políticos foram. Na verdade, ninguém deixa de ser político. Na verdade, a gente vai dar aqui alguns nomes e a gente vai pedir para que o senhor, assim, rapidamente, emita uma opinião sobre os nomes, né? Vamos começar por João de Mello. João de Mello, ex-prefeito. Exatamente. Pede que o senhor emita, assim, sua opinião sobre a pessoa. Como administrador, eu dou nota 0. Como administrador. Como homem de bem, de direito nos seus negócios, eu dou nota 10. Pronto. Como administrador, não vou dizer que foi bom, porque, no meu entendimento, não foi. Como cidadão de bem, para mim, merece todo o respeito do mundo. O filho dele, Jojó? Eu não tenho conhecimento. Para dizer a verdade, eu conheço assim Jojó, mas também não sei porque é vice-prefeito, não trabalha, não tem como que apresentar nada. Eu não seria uma indelicadeza, um chalirismo, eu dizer uma coisa que não tem conhecimento, autoridade de dizer. Tina? Tem seus defeitos e suas qualidades boas. Eu só tive direito a ir ruim porque eu fui adversário. Como correio de jornal diziam que era bom demais. Mas eu nunca fui, não provei do bom, só provei do ruim. Antônio Lelé? Um santo. Um santo. Um santo. Eu vou só para provocar, mas acho que é na mesma linha. Seu Egídio?
Não tem santo duas vezes. Se tivesse duas vezes, dava para Egídio. Mas só tem uma vez, só tem um santo mesmo, então medo tem que ficar numa vez santo só. Sei. Era uma das pessoas mais nobres que eu conheci na minha vida. Eronides Vasconcelos. Eu gostava muito de Eronides, tinha muita qualidade boa. Agora se envolvia com coisa também que não dava muito certo. Ele se levava muito por pessoa ligada a ele. Geno Melo. Era uma mistura de carne com queijo e rapadura, tinha de tudo, gente. Não ofendia ninguém. Um homem muito manso, né? Muito manso. Tinha um defeito, como prefeito, que eu não tive, foi de servir a 3, 4 pessoas com um copo d'água que só dava para um. E então, já não tinha esse defeito, mas muito boa pessoa, muito humilde. Eu tive a oportunidade, antes da morte de seu Gênio, acho que uns 3 ou 4 meses antes, não mais do que isso, eu estava fazendo um mapeamento de Cumaru e fiquei, né, ele gentilmente, estava lá pela rua de Cumaru, andando para um lado e para outro, o GPS fazendo meu trabalho, e ele gentilmente me acolheu na sua casa. Eu passei, assim, eu tive muita sorte de passar um dia todinho com o seu Gênio. Inclusive, ele falando do passado, de poucas lembranças que eu tinha, né, e falando do seu Gênio. Assim, eu agradeço essa sorte de ter convivido, pelo menos assim, um dia todinho lá com ele, mas valeu pelos outros tempos, pelos outros anos todinho. Alexandro Buriti. Eu pouco conheço Alexandre. Eu pouco conheço. Eu acho Jarbas Melo. Esse eu conheço menos ainda. Alberto. Excelente. Grande rapaz. Grande rapaz. Quer que eu resumo o que eu vejo em Alberto? Eu nunca vi falar num negócio feio de Alberto, eu nunca vi falar numa promessa que Alberto fez em política que não cumpriu, e isso para mim vale muito. E Roberto Cordeiro? Eu não tenho intimidade com Roberto de nada, eu acho que a não ser bom dia, boa tarde, eu nunca dei outra palavra com Roberto. Clodoaldo Melo? Excelente. Homem de bem. Se não fosse um danado de um murro que ele tem, que quando dá o cabo não aguenta, mas é um homem uma de pessoa de um caráter muito forte, né? Quem conhece ele sabe disso. Não tem. No caso, eu vou só para lembrar a memória dele, que é uma pessoa também que eu já imagino a resposta do senhor. O nosso amigo finado Agostinho. Agostinho não tem referência a se fazer. O que tiver de bom se bota para lá, pro canto, pronto. João de Deus Barros. Me dou bem com o João. E o prefeito Tota Guedes? Meu afilhado, eu vejo uma virtude em Tota, que outros não tiveram essa glória. Tota não persegue ninguém. Se não administra contento, também não vem um para administrar contento, mas pelo menos não persegue, né? Ok, dentro desses vários nomes, o Roberto tem algum nome a acrescentar? Aqui, se a gente for puxar, vai ter muita gente, né? Mas assim, aí eu vou perguntar aqui ao senhor, assim, fora desses nomes que tem aqui, que pessoa, talvez esteja até nessa lista, né? O senhor destacaria, ou não, né? Como exemplo, vivo ou morto, não é que fica a história, assim, que pessoa, assim, o senhor destacaria como exemplo de vida pra gente divulgar aqui o nome? Pra mim, eu tive direito a 2 pais. Um chamou João da Mata Lucena, João Nemésio. Alô? Eu tenho uma verdadeira veneração ainda pelo nome de João da Mata. Eu vou ter um aborrecimento meu outro dia com uma mulher do Dr. Cirilo, pela uma brincadeira que eu disse. Ela disse, mas você
dizia que era amigo de papai. Eu digo, ainda continuo sendo amigo do nome dele. Agora, o nome de João da Mata tem uma história, e o nome da outra pessoa é outra diferente. Seu Manel, uma pergunta agora, não do passado, Pode perguntar. mas do futuro. Como o senhor imagina ver o futuro de Pedra Lavrada? Vai depender de nós. Vai depender de nós. Agora vamos voltar à política. Vai depender de nós, eleitor. Porque quem faz o futuro do município, vocês sabem que chama-se administração. Então é só Pedra Lavrada se reunir um dia e dizer, não, esse aqui não serve nem esse, e vamos botar fulano. Pronto, acabou essa história. Que é onde nós estamos vendo caráter para governar, pronto, acabou. O eleitor tem que chamar a responsabilidade para si. Para si, enquanto eu não assumir que não devo ir em conversa bonita, em história bonita, em discurso bonito, tem que se votar na realidade, nós vamos errado, não tem outro jeito. É um discurso interessante, principalmente partindo do senhor, que é um político aposentado, né, assim, com esse discurso de mudança, né, é interessante ouvir isso. O senhor, a Cida de Pedro Berto ligou, parabenizando pela entrevista, e a T, que o nome de T eu quase nunca acerto, não sei se é Mariedna, T de Zezé, né, parabenizando também a entrevista, assim como nós, Santiago, como a nós, né. O senhor falou dessa questão da mudança, eu não poderia perder a pergunta, disse que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né, perdeu o amigo, mas não vamos perder a pergunta, né? O senhor fala dessa questão de mudança através, vamos escolher alguém, uma pessoa de bem, quer é filho de quem, qual é a história de sua vida, vamos olhar para a pessoa e ver se a pessoa é uma pessoa do bem, né? De bem, aliás. Certo. O senhor vislumbra alguém? Não. Pronto, beleza. Eu estou fora de política. Está fora de política, mas continua um político hábil, né? Até nessa pergunta, que é uma pergunta trabalhosa, né? São 12 horas e 53 minutos, né? Estamos hoje com o senhor Manuel Rodrigues de Lima, Manuel Júlio, ex-prefeito, ex-comerciante, ex-agricultor, né? Um negócio de ex é mesmo que. Aí eu não posso dizer, né? Quanto a isso, nem vou averiguar também, né? Seu Manuel, a gente agradece mais, nós não estamos encerrando, a gente agradece mais e queremos divulgar também que essa entrevista está sendo gravada, nós vamos disponibilizar a partir das 2h30 no site www.vozdepedra.com. Vocês podem ir lá no computador, em qualquer parte do mundo, vai lá e vai ouvir, ou se quiser gravar no seu computador, para ouvir quantas vezes quiser. Bom, seu Manel, tinha uma pergunta, uma provocação de um ouvinte, mas eu não vou fazê-lo porque... Não, mas não é uma provocação no bom sentido. Foi o nosso amigo Noaldo que ligou, mas eu não vou pedir... Noaldo? Noaldo de Dalvinha, se eu não estou enganado. Mas eu não vou fazê-lo porque eu acho que vai extrapolar nosso tempo. Só se o senhor for bem sucinto. Não. Muito sucinto. Ele quer que o senhor resgate um pouco as brincadeiras, as histórias na infância tal, com Emiliano. Não dá tempo não. Eu tenho história do Emiliano. Olha, Noaldo, eu te garanto que se eu tiver uma próxima oportunidade, você pode me lembrar que eu tenho quase um dia para contar a história do Emiliano. Inclusive no dia que a gente cagou na bota dele, eu Expedito Cordeiro. Olha, seu Manuel, nós estamos disponibilizando outro canal de notícia através da internet, é o vozdepedra.com, e desde já aqui em público, né, porque o nosso salário é pequeno, pouco, até um dia a gente marcar um dia para uma entrevista mais alongada, com mais tempo, para a gente gravar, inclusive disponibilizar isso na internet, porque realmente é importante que se grave a história, se guarde a história, como você está fazendo no livro do senhor. Eu vou confessar ao senhor, eu sou um bom não devolvedor de livros, principalmente quando eu gosto do livro, eu não costumo devolver. Inclusive eu tenho um livro chamado Vingança Não, que eu acho que foi roubado do senhor,
que a pessoa me emprestou e roubei da outra pessoa. Paulo Sérgio Guimarães Aguiar, Paulinho Zé Clidoro, como a gente lembrava. Roubou muito livro meu. Pois é, eu acho que alguns eu tenho. Mas ele agora tá mandando, quer dizer, tá mandando outros livros, tá me pagando. Então eu já fiz a recepção de produto roubado, né? Eu tenho, acho que um livro foi do senhor. Principalmente esse livro Vingança Não. Outro. Muito bom, é um livro interessantíssimo, uma história muito bonita. Chico Pereira, que eu me dava muito bem com Chico, o escritor. E eu fui lá. Ele tinha 2 livros, Vingança Não e Rio Seco. Você tem Rio Seco? Não tenho. Eu vou lhe emprestar para você ler. Mas para devolver, né? Agora tem que devolver, né? Aí eu fui ler, eu disse, Chico, rapaz, tira aí do arquivo aí, me roubaram Vingança Não. Aí eu digo, me roubaram Vingança Não, você me arranja, eu disse, arranjo. Com uns 2 meses eu me encontrei com ele em João Pessoa, eu digo, Chico, eu tenho um negócio com tu. Ele disse, o que é? Aí eu disse, roubaram Rio Seco. Eu disse, Mané, não é você que está mandando roubar seu livro, eu não dá outro de você vender, não. Mas é uma beleza, Rio Seco é uma beleza. O Vingança Não, inclusive, né, assim, relata de coisas até próximas à cidade da gente, né, para ali no Seridó e tudo, né? Vingança Não, porque papai conheceu muito Chico Pereira, né? Chico Cangaceiro, né? Chico Cangaceiro. Inclusive, para você ver, eu não estou falando da mocidade, eu estou falando o povo antigo. Papai se encontrou com Chico em 1926, em Cajazeira, e Chico conversando, papai ia para o Juazeiro do Ceará levar 200 mil reais a Padre Cícero, que minha avó mandava, a madrinha, a que negava água a passarinho. Aí pai disse, Chico Cangaceiro, você vai falando, papai dizendo que ia para o Padre Cícero. Aí Chico disse, não, Zé Júlio, se você quiser um almocreve junto, se você quiser voltar daqui, eu vou para o Juazeiro e levo o dinheiro e dou a Padre Cícero. Com pouco, 2 ou 3 meses depois, madrinha recebe uma carta de Padre Cícero dizendo que tinha recebido os 200 mil reais. Quer dizer, você viu, um cangaceiro, né? Então eu, por causa disso, quando saiu aquele livro de Chico Pereira, eu adquiri. E um dia eu disse, ô Chico, você não escreveu não? Ah, rapaz, você escreveu 2 obras-primas daquela e Pará. Senhor Mané Júlio, tu acha que 2 merda daquela não já dá pro povo? Ok. É muito bom. Ok, senhor Mané, infelizmente o nosso programa se torna muito curto. E pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Tivemos que tirar o telefone do gancho, porque senão não tinha como a gente conseguir manter o mínimo de trabalho aqui organizado, tentando ser organizado. Mas é por isso que pedimos desculpas aos nossos ouvintes. Não dá para atender todo mundo, né? E pedindo desculpas também ao senhor, né? Porque às vezes tem perguntas que poderiam ser bem melhores aqui do ouvinte, mas não dá para fazer porque o fluxo aqui de ligação é muito grande e tem hora que a gente tem que dar uma parada, porque senão acumula muitas perguntas e ficam sem poderem ser feitas. Aproveitando, antes que eu esqueça também, a Dilza Cabeleireira ligou e disse que ligou inclusive em condições quase de falar, rindo das histórias do senhor. Parabenizando o senhor. Está chegando ao fim do nosso programa, né? Como já falei, infelizmente o tempo muito curto, né? Daria aqui para conversar muito tempo, mas eu vou cobrar esse compromisso, o senhor, um dia que tivermos tempo disponível, eu vou com o Roberto, vamos lá, e quem sabe passar uma tarde inteira conversando, gravando isso, para que poderemos disponibilizar para um público maior através da Rede Mundial de Computadores. A gente agradece aqui ao senhor Manuel Júlio, falta 1 minuto agora, né? Para manter a praxe, a gente já entrou no horário do pessoal que vai entrar aqui agora. Seu Manuel, a gente agradece mais a presença do senhor, o Eudócio ligou, parabenizando pela entrevista, e também faltou a gente falar de uma pessoa aqui, mas infelizmente acho que vai ficar vamos ter que remarcar até outra entrevista aqui de João Dina, a história das roubadas de livro do senhor, roubando livro de João Dina, que ligou foi a ter também, falando dessa história, a gente pulou a história de João Dina aqui também, com certeza o senhor deve ter muita história também, eu tenho as histórias para contar, né? Mas vai ficar para a próxima oportunidade, né? A gente não vai morrer logo, não tem para que isso também, né?
São 12h59 agora. Né, seu Manuel, muito obrigado por você ter vindo, tá certo? Eu quero apenas agradecer a todo mundo que ligou, que me teve atenção, e eu volto aqui. Se na hora que eu for convidado, eu volto aqui, aí eu venho mais preparado com outras histórias, viu? Então, Ok, muito obrigado, seu Manel, muito obrigado nossos ouvintes da Boa Esperança FM. Agradecer profundamente ao seu Manel ter aceitado o nosso convite. Mas, seu Manel, em nosso programa no final sempre tem a última pergunta, que é: o senhor mentiu durante alguma passagem aqui? Como é? O senhor mentiu em algum momento aqui? Não. Ok. Eu tenho como provar. Quem tiver vivo, prove. Quem não tiver, invento. Quem provou, né? Ok. Muito obrigado, ouvintes. Muita felicidade para vocês. Muito obrigado. Até